Olá, gente, tudo bom com vocês? Então vamos para a aula de higiene ocupacional 2, né? Que seria dada na segunda-feira, dia 16 de março. E essa aula de riscos graves e interdição do local de trabalho, a gente vai ver ela de forma EAD, justamente por conta do coronavírus, né? É um conteúdo relativamente fácil, é um conteúdo tranquilo. Então eu fiz uma alteração no plano de ensino. Eu reavi o plano de ensino para colocar alguns conteúdos mais fáceis para a gente trabalhar de forma EAD. Então, tanto essa semana quanto na semana que vem, a gente teoricamente vai estar paralisado das aulas presenciais, mas a gente vai ver o conteúdo na forma EAD. Então, lembrando, vou colocar uma lista de exercícios também sobre esse conteúdo. Essa lista de exercícios vai valer nota, vai entrar dentro dos 2 pontos, né, de atividades. E também, através dessa lista de exercício, eu vou dar presença para vocês, né, como aula em EAD, tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá, gente, aula 4, riscos graves e interdição do local de trabalho. Então, basicamente, gente, a gente vai ver que a norma que vai tratar sobre interdição do local de trabalho, né, é a NR3. A NR3, a norma regulamentadora de número 3, ela tem por título embargo ou interdição. Então a gente vai ver nessa aula de hoje também entender quais são as principais diferenças entre embargo e interdição. Lembrando, está lá na NR3. Então, o que é essa norma? Basicamente, o que essa norma diz sobre o que ela vem tratar. Então, embargo e interdição, a norma diz, NR3, que são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. Ou seja, a gente vai ter no local de trabalho o embargo ou a interdição a partir do momento em que se constatar que exista alguma situação de grave e iminente risco, ou risco grave e iminente, que possa comprometer a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, repetindo, para que o embargo e a interdição aconteça, dentro do local de trabalho, tem que se caracterizar uma situação de risco grave e iminente à saúde e segurança do trabalhador, para que essas medidas sejam adotadas, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, basicamente, o que é um risco grave e iminente? Então, considera-se risco grave e iminente, ou grave e iminente risco, toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Ou seja, é toda aquela situação que possa causar ou uma doença profissional ou uma doença do trabalho e até mesmo um acidente com lesão grave à integridade física do trabalhador. Ou seja, é tudo aquilo que pode acontecer de ruim com o trabalhador no seu local de trabalho. Então, tanto o embargo quanto a interdição, gente, são procedimentos de urgência, assim como eu falei lá na NR3, e são procedimentos de cunho prevencionista. Então, tanto o embargo quanto a interdição, eles vêm justamente para prevenir que um determinado mal aconteça à saúde e integridade física do trabalhador. E esse procedimento tem como consequência a paralisação total ou parcial das atividades. Então, o termo interdição e o termo embargo, às vezes eles são usados de forma equivocada, erroneamente, porque eles não expressam a mesma coisa. Então, basicamente, qual que é a diferença entre eles? A interdição, gente, basicamente a interdição é o quê? É a paralisação total ou parcial de um determinado estabelecimento, de um setor da empresa, de uma máquina, de um equipamento, de uma ferramenta e etc. Então, interdição, gente, está relacionada ao quê? A paralisação total ou parcial de uma parte da empresa, de uma máquina, de um equipamento, de uma ferramenta e etc. Ou seja, não vai abranger a obra como um todo. Tipo, se a gente for
tratar como isso. Então, ela vai abranger o quê? Apenas uma parte, um setor da empresa, o local de trabalho. Já o embargo, gente, o embargo ele vai ser o termo utilizado para quando a gente paralisar, seja de forma total ou de forma parcial, a obra, gente. O que é a obra? A obra basicamente é o quê? Quando a gente está construindo algum empreendimento para um determinado fim, seja uma obra de uma residência, seja uma obra de um comércio, seja uma obra de uma indústria, etc. Então, lembrar, interdição basicamente está relacionada ao quê? Interditar coisas já construídas e que possam causar algum prejuízo para a integridade física do trabalhador. E o embargo, gente, vai estar relacionado ao que está sendo construído, ou seja, a obra. Então, lembrar, interdição, paralisação total ou parcial do estabelecimento, da empresa, de um setor em específico da empresa, de uma máquina ou de um equipamento. E o embargo é a paralisação total ou parcial da obra. Então, não esqueçam dessa diferenciação. Vai cair na prova. Então, o que é a obra, gente? É todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. É tudo aquilo que é realizado, né, com vista à construção de um determinado objeto, que nem eu falei anteriormente, seja uma instalação industrial, seja uma obra residencial, comercial e etc, né? Que creio eu que vocês estão vendo isso em segurança na construção civil. Então, gente, tanto o embargo quanto a interdição, eles vão permanecer válidos, ou seja, permanecerão vigentes, enquanto existir a situação de risco grave iminente. Ou seja, enquanto aquela situação de risco grave iminente ela não for resolvida dentro do local de trabalho, o embargo ou a interdição, né, quando decretado isso, vai permanecer válido. Isso quer dizer que não há um prazo de duração previamente determinado para a manutenção desses procedimentos. Ou seja, não existe um período mínimo, um período máximo que a obra vai ficar embargado ou que o estabelecimento vai ficar interditado. Enquanto aquela situação que motivou o embargo ou a interdição permanecer vigente, ou seja, não for consertado, esse embargo, essa interdição vai permanecer. Somente após a reparação dos danos, ou seja, a reparação daquela situação de risco grave iminente, for consertada, é que esse embargo e essa interdição podem ser suspensos. Então, durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias apenas à correção da situação de grave e iminente risco, desde que adotadas medidas de proteção adequada dos trabalhadores envolvidos. Ou seja, a partir do momento que uma obra está embargada ou que um estabelecimento está interditado, as únicas atividades que podem ser desenvolvidas lá são o quê? Aquelas atividades que são necessárias para corrigir a situação de grave e iminente risco. E para que isso aconteça, todas as medidas de segurança, todas as medidas de proteção individual para os trabalhadores que estejam ali desenvolvendo as atividades devem ser tomadas. Então, lembrando, quando um local está interditado ou embargado, a gente não pode ter atividade sendo desenvolvida ali, a não ser as atividades necessárias para a correção da situação de grave e iminente risco. Ainda, gente, durante a paralisação decorrente da imposição de interdição e embargo, os empregados devem receber os salários como se estivessem em efetivo exercício. Ou seja, enquanto o local está embargado ou interditado, os trabalhadores daquele local, eles devem receber os seus salários naquele período como se eles estivessem em efetivo exercício. Por quê, gente? A partir do momento que um local é interditado ou embargado, isso não é culpa do trabalhador, não é culpa do funcionário, né? Na verdade, é culpa do empregador que deixou aquela situação postergar e chegar naquele determinado estado. Então, a gente não pode prejudicar a classe teoricamente mais desfavorecida, né? Que são os trabalhadores. Então, nesses casos, lembrem, no caso de interdição ou embargo vigente, né? Os trabalhadores daquele local devem receber os salários como se eles estivessem em efetivo exercício, ou seja, como se eles estivessem realmente desempenhando sua atividade. Essa situação, gente, do trabalhador receber o salário como se ele estivesse trabalhando, é caracterizado como que a gente chama, como é comumente chamado no direito do trabalho, de interrupção do contrato de trabalho.
e não suspensão do contrato de trabalho. Vou trazer aqui quais que são as diferenças entre interrupção de contrato de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. Então, a interrupção do contrato de trabalho, que é o que acontece nesses casos aqui que eu falei anteriormente, basicamente é o quê? E a interrupção temporária. Por que é temporária? Porque espera-se, né, que o local embargado ou interditado ele volte a funcionar para que o trabalhador desenvolva suas atividades. Então, por isso que a gente diz que a interrupção do contrato de trabalho é uma interrupção temporária da principal obrigação do empregado no contrato de trabalho, né? Qual que é a obrigação dele? Prestar o trabalho e disponibilidade de horário prestante ao empregador. Nesse caso, gente, de interrupção do contrato de trabalho, a empresa continua pagando salários ao trabalhador, ao empregado, e o período será computado como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Ou seja, se o local está embargado, se o local está interditado, a empresa ela tem que pagar os salários para o seu funcionário, como se ele estivesse em pleno exercício, e esse período de embargo ou interdição, ele é efetivamente computado como tempo de serviço para a aposentadoria. Mesmo que o trabalhador ele não esteja lá desempenhando as suas atividades, mas ele vai estar recebendo por isso. Então, exemplos de situação que caracteriza a interrupção do contrato de trabalho. As férias é um exemplo de interrupção do contrato de trabalho, porque o empregador ele paga o salário, porém o trabalhador não está lá exercendo atividade. O DSR, gente, que é o quê? Descanso semanal remunerado, que é a folga, ou seja, a folga ela é remunerada, né? Mas o trabalhador não está exercendo atividade. E o afastamento também do empregado por doença até o 15º dia. Então, isso aqui também se caracteriza como uma interrupção do contrato de trabalho. E o que é a suspensão? Então, a suspensão do contrato de trabalho é a sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho, ou seja, é você deixar de prestar, de forma temporária também, os principais efeitos relativos lá no contrato de trabalho. Então, quando acontece uma suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador ele não trabalha, ele não recebe pelo tempo inativo, ou seja, ele não recebe pelo tempo que ele não está trabalhando, e esse período não conta como tempo de serviço para fim de aposentadoria. Então, notem que interrupção e suspensão são coisas completamente diferentes. Então, na suspensão, o empregado ele não trabalha, ele não recebe pelo tempo inativo, e esse período não conta como tempo de serviço para aposentadoria. Então, algumas coisas que podem acarretar a suspensão do contrato de trabalho. Falta injustificada, então lá na CLT tem todas essas recomendações, os requisitos para a quantidade de faltas justificadas, que isso aqui afeta férias também, etc. O período de greve também pode gerar suspensão do contrato de trabalho. O horário de almoço, porque o horário de almoço, né, ele não é computado como tempo inativo, ele não é computado como tempo de exposição do trabalhador, então o empregado ele não recebe pelo horário de almoço, né, o tempo do horário de almoço e etc. Então, só um resumo: suspensão do contrato de trabalho, não há pagamento de salário, não há contagem do tempo de serviço para fim de aposentadoria e não há prestação do serviço. E na interrupção, né, que é o caso que acontece aqui quando o trabalhador ele trabalha num local que foi embargado ou interditado, há pagamento de salário, há contagem de tempo de serviço e não há prestação dos serviços na empresa. Então, espero que tenha ficado clara essa parte. Então, competência originária para embargar ou interditar. Ou seja, quem que é a pessoa, quem que são os responsáveis por que tem a competência jurídica, né, para embargar ou para interditar determinado estabelecimento. Então, a competência originária para decidir sobre embargo ou interdição e também para decidir sobre a suspensão desse embargo ou interdição é exclusivamente do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Tal determinação consta lá na CLT no artigo 161. Então, o Superintendente Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico de serviço competente, que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar uma obra, indicando na decisão, tomada com brevidade,
que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Ou seja, a pessoa responsável para embargar ou interditar um local de trabalho é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, gente. Para quem não sabe, em âmbito federal, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, a gente tem, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão em nível federal que vai tratar sobre esses assuntos de segurança no trabalho e etc. Em cada estado, a gente tem essa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, a gente tem ao todo 27, né, contando com o Distrito Federal. Em cada capital de cada estado, a gente tem uma SRTE. Em cada Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a gente tem o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, que basicamente é o responsável por essa superintendência e é ele que tem essa competência originária para decidir sobre o embargo ou interdição. Essa é a pessoa que tem o poder jurídico para tratar sobre embargo e interdição. Aí vocês podem pensar, então a gente tem uma pessoa só em cada estado, basicamente, para tratar sobre essa questão de embargar ou interditar. É meio que impossível que uma pessoa ela consiga, e é realmente impossível que uma pessoa ela consiga fiscalizar todas as obras, todas as empresas e etc. para embargar ou interditar alguma coisa. Então, para isso, gente, surgiu uma portaria, que é essa portaria de número 40, de 2011, que ela veio para regulamentar e para complementar o artigo 161 da CLT. Essa portaria ela foi publicada em 14 de janeiro de 2011 e ela prevê a possibilidade da delegação dessa competência de embargação ou interdição e disciplinando os procedimentos de embargo ou interdição. Então, segundo essa portaria 40 de 2011, cabe ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, que é o que eu falei anteriormente, que é o responsável por fazer isso, cabe a ele a possibilidade de delegar a competência aos auditores fiscais do trabalho da respectiva Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Ou seja, o que significa isso? Essa portaria veio para justamente o quê? Facilitar as fiscalizações das empresas, porque através dela ficou permitido o quê? Que esse superintendente ele delegue competência, ou seja, que ele autorize que os auditores fiscais do trabalho, que são auditores que estejam devidamente registrados no Ministério do Trabalho, essa portaria ela permite que esses auditores eles façam auditorias nas empresas, que eles fiscalizem os locais de trabalho para decidir sobre o embargo ou interdição. Então, com isso, a gente já abriu um leque de possibilidades de outros profissionais, de outros auditores fiscais, da gente ter mais quantidade de pessoas que vão estar atuando nessa parte para decidir sobre embargo ou interdição. Até porque uma pessoa seria impossível fazer isso. Ainda, gente, atenção. A portaria número 40 de 2011, ela não delega competência para embargar ou interditar. Ou seja, ela não foi regulamentada para obrigar que cada superintendente regional do trabalho e emprego delegue essa competência para os auditores fiscais, não. Ela apenas estabelece que é possível a delegação da competência para decidir sobre o embargo ou interdição. E ainda que essa delegação de competência deverá ser publicada por cada superintendente regional do trabalho e emprego por meio de outra portaria, conhecida como Portaria de Delegação de Competência. Ou seja, essa portaria ela veio para trazer a possibilidade de cada superintendente repassar essa competência para algum auditor fazer um embargo ou interdição. Ela não obriga que esse superintendente faça isso, mas normalmente acontece, né, gente? E aí, para que realmente seja concedida essa delegação de competência para os auditores fiscais do trabalho embargarem ou interditar, aí cada superintendente de cada estado tem que publicar uma portaria, que é chamada aí na última linha de Portaria de Delegação de Competência, para reafirmar que ele está passando a competência para os auditores fiscais filiados naquela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para eles conseguirem fiscalizar e fazer os procedimentos de embargo ou interdição. Então, alguns pontos importantes dessa portaria. O objeto da delegação será tanto a competência para embargar ou interditar,
quanto para suspender o embargo ou interdição. Então, o que significa isso? Os auditores fiscais, eles poderão tanto embargar ou interditar, quanto eles também poderão suspender o embargo ou interdição. Então, é o poder duplo, né? A delegação se destinará a todos os auditores fiscais do trabalho em exercício na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Ou seja, um superintendente, quando ele promulga, quando ele coloca em vigor essa portaria de delegação, ele não vai delegar essa competência só para alguns auditores, não. Ou seja, ele não vai delegar só para os queridinhos, só para quem acha que ele é capaz, não. Ele vai delegar essa competência para todos os auditores fiscais do trabalho que estejam em exercício naquela superintendência. No caso, a nossa superintendência, vou falar nos próximos slides, ela está na nossa capital, né, Goiânia. Então, vamos supor, se lá em Goiânia tiver 2.000 auditores fiscais cadastrados nessa superintendência regional, então, os 2.000 poderão fazer esse procedimento de embargo e interdição e também de suspensão de embargo e interdição. A abrangência da portaria de delegação é estadual, ou seja, cada estado, cada superintendente regional do trabalho e emprego promulga, coloca em vigor essa portaria, porque ela é de âmbito apenas estadual. Então vamos falar um pouco, gente, sobre o descumprimento do embargo ou interdição. Então notem que aqui eu vou falar um pouco da CLT, porque a norma em si, a NR3, ela é bem pequenininha, ela não tem muitos itens que tratam sobre embargo ou interdição, não. Então muita coisa a gente tem que pegar complementar na CLT e nessa portaria de número 40. Então, segundo o artigo 161, parágrafo 4º da CLT, responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização da máquina ou equipamento ou prosseguimento de obra, se, em consequência, resultarem danos a terceiros. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma obra e essa obra ela foi embargada por algum motivo. Vamos supor que uma laje que eu estava fazendo nessa minha obra, ela estava prestes a ruir. Então, nesse caso, a minha obra foi embargada. Então, vamos supor que eu recebi, né, o termo de ciência de embargo e mesmo assim, apesar de eu estar ciente desse embargo, no meu caso, eu ordenei que os meus funcionários eles fossem lá para continuar trabalhando naquele local, mesmo sabendo que estava embargado. Então, nesse caso, gente, eu vou responder por desobediência, principalmente o que? Lá na última linha, se resultar danos a terceiro. Então, vamos supor que eu permiti que os trabalhadores trabalhassem nessa minha obra que está embargada e a laje desabasse, caísse na cabeça de alguém, por exemplo, resultasse em algum tipo de lesão física ou morte, nesse caso eu ia responder por desobediência. E aí eu ia responder, ser julgado pelas minhas ações e aí seriam aplicadas as medidas penais cabíveis. Então, as medidas penais cabíveis pelo descumprimento do embargo ou interdição são estabelecidos pelo artigo 330 do Código Penal, que tipifica o crime de desobediência. Então, desobedecer à ordem legal de funcionário público, dá uma pena, e essa pena é uma pena de detenção, que pode variar de 15 dias até 6 meses e multa. Ou seja, a partir do momento que eu desobedeci uma ordem de interdição ou embargo, eu entro no crime de desobediência lá no artigo 330 do Código Penal. Então, eu vou ser multado e, além disso, eu vou pegar uma pena de detenção de 15 dias até 6 meses. Então, os documentos que são necessários para que o embargo ou a interdição eles sejam devidamente formalizados. Então, a imposição do embargo ou da interdição são procedimentos administrativos que devem ser formalizados e fundamentados por meio de documentos específicos. Então, a gente tem 2 documentos que vão formalizar, que vão justificar a necessidade do embargo ou da interdição. Primeiro, a gente tem a fase de formalização. Então, o que é a formalização? A formalização ela é realizada mediante a lavratura do termo de embargo ou termo de interdição, gente. Basicamente, é um papel
esse termo de embargo ou termo de interdição. É um papel bem curto, que é onde vai ser especificado o porquê que aquele embargo ou aquela interdição aconteceu, ou seja, o real motivo que fez com que aquilo acontecesse, de forma simplificada e resumida, um documento bem pequeno. E aí a gente tem outro documento, que é a fundamentação. A fundamentação ela é realizada pela lavratura do relatório técnico. Então, como vocês estão vendo, né, relatório lembra o quê? Várias páginas, muita coisa. Então, a gente tem que descrever aqui todos os itens através de fotos, de informações técnicas. Esse documento de fundamentação é um relatório técnico que deve ser elaborado pelo auditor fiscal do trabalho, justificando de forma bem detalhada o porquê daquela situação ter se enquadrado, aquele local ter embargado ou interditado. Ou seja, a fundamentação aí vem descrever resumidamente a situação. E acima, como eu havia falado anteriormente, a formalização é um documento mais direto. É basicamente um documento que vai indicar a localização, por exemplo, da minha obra que foi embargado, o porquê, quem que é o dono e etc. É só para formalizar. Então, tenha em mente aí a diferença desses dois documentos, porque certamente vai cair em prova. A norma não determina um prazo para lavratura do relatório técnico, devendo ocorrer com a urgência de cada caso. Então, não existe um período máximo que esse auditor fiscal do trabalho tem para fazer esse relatório técnico. Então, vejamos a redação do artigo 4º da portaria número 40 de 2011, que é aquela portaria da delegação de competência. Então, quando o auditor fiscal do trabalho constatar em verificação física no local de trabalho grave e iminente risco que justifique embargo ou interdição, deverá lavrar, com a urgência que cada caso requer, relatório técnico em 2 vias. Ou seja, ela não deixa especificado quanto tempo que esse auditor fiscal do trabalho vai ter para elaborar esse relatório técnico, não. Isso aí vai variar com a urgência de cada caso. Então, se o caso ele é muito grave, ou seja, é um caso que pode ocasionar a ruína da minha obra, por exemplo, que pode causar um grande dano, um grande transtorno, não só para o empregador, mas como para os trabalhadores e também para a população ao redor da minha obra, por exemplo, aí eu tenho que fazer, o auditor, no caso, né, o auditor fiscal do trabalho, ele tem que lavrar esse relatório com mais rapidez. Então, vai depender da urgência de cada caso. Então, sempre que se constatar situação de risco grave e iminente, que justifique embargo ou interdição, deverá ser lavrado o termo de embargo ou interdição, né, o termo de interdição imediatamente, para formalizar tal procedimento e também lavrar relatório técnico com a urgência que o caso requer. Além disso, o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 2 da mesma portaria, ao prescrever o prazo máximo de entrega do termo de embargo ou interdição, que é o primeiro dia útil seguinte, vincula a entrega deste com a do relatório técnico. Basicamente, como é que funciona isso? Lembra que eu falei, vou voltar aqui o slide, que a formalização é feita através do termo de embargo ou termo de interdição. Esse documento, por ele ser um documento mais simples, documento mais geral, mais genérico, segundo essa portaria de número 40, ele tem até o primeiro dia útil seguinte, né, à determinação do embargo ou interdição para ser entregue. O ideal é que os dois documentos sejam entregues juntos. Esse termo de embargo ou interdição ser entregue junto com o relatório técnico de embargo ou interdição. Mas aí vai depender da urgência que cada caso requer. Mas o ideal é que eles fossem entregues juntos. Então, o recurso contra o embargo ou interdição. Ou seja, se eu tenho uma obra, ela foi devidamente embargada, eu posso entrar com recurso para tentar anular essa decisão de embargo ou interdição. Então, como proceder, né, gente? Então, caberá recurso administrativo contra os atos relativos ao embargo ou interdição. Esse recurso deverá ser protocolado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou então na Gerência Regional do Trabalho e Emprego,
mais próxima do município do local da interdição ou do embargo, no prazo de 10 dias contados da ciência do termo de embargo ou interdição. Então, o que significa isso? A partir do momento que eu fui notificado que a minha obra foi embargada ou que o meu estabelecimento foi interditado, eu vou ter 10 dias. Esses 10 dias vão ser contados a partir do momento que eu fiquei sabendo que a minha situação, que o meu estabelecimento está interditado ou embargado. Eu vou ter 10 dias para entrar com recurso para tentar cancelar esse embargo ou essa interdição. E onde que eu vou fazer, onde eu vou protocolar esse embargo ou interdição? Lembra que eu falei anteriormente, que embaixo em alaranjado, que a gente tem a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é o órgão em nível estadual, o órgão máximo que vai tratar sobre as questões de segurança e saúde no trabalho. E além da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a gente tem a Gerência Regional do Trabalho e Emprego, GRTE. Basicamente é um órgão subordinado a essa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que tem basicamente as mesmas funções. Basicamente ela tem as mesmas funções da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e normalmente ela é distribuída, essa gerência regional ela é distribuída em outras áreas que não seja a capital do estado. Ela é justamente para tentar atender o máximo possível de cidades dentro do estado, tentar regionalizar. No nosso estado, gente, a nossa gerência regional do Trabalho e Emprego, ela fica em Anápolis. Cada estado pode ter uma, no mínimo uma, né, ou mais gerência regional do Trabalho e Emprego. No nosso estado, infelizmente, a gente só tem uma e está em Anápolis, né? Se a gente for parar para pensar, é próximo em Goiânia, então talvez não necessitasse ser tão lá perto, né? Poderia ser aqui mais para nossa região, por exemplo. Cada estado pode ter uma ou mais gerência regional. O nosso estado tem uma, por exemplo, São Paulo, como o estado é muito grande, muito industrializado e etc. Lá eles têm uma Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na capital São Paulo, e 27 gerências regionais, ou seja, em todo o estado, eles têm 27 gerências para também tratar sobre esses assuntos de embargo, interdição e tudo que está relacionado à segurança e saúde do trabalhador. Então, como eu falei anteriormente, né, gente, a nossa superintendência está lá em Goiânia, que é o órgão máximo em nível regional, esse é o endereço dela. Ela está lá no setor sul, em Goiânia. Então, esse aqui é um layout dela, não sei se ela ainda está assim, mas esse aqui é uma foto dela de algum tempo. Esse é o nosso órgão em nível estadual. E a Gerência Regional do Trabalho e Emprego, gente, ela está lá em Anápolis. Então, atendimento de segunda a sexta, das 7 às 7 da noite. Telefone para contato. Aí a gente tem um gerente, né? Assim como na superintendência a gente tem um superintendente, aqui na gerência regional a gente tem que ter também um gerente regional do trabalho e emprego. Ainda, gente, a gente tem regionalizado, apesar da gente só ter uma gerência regional do trabalho e emprego, a gente tem 16 agências regionais, que são órgãos subordinados dessa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E essas agências regionais, elas são regionalizadas em todo o estado, são espalhadas em todo o estado, justamente para tentar o quê? Atender a todas as regiões e ajudar a tratar todas essas questões trabalhistas. Então, no estado, a gente tem 16 agências regionais espalhadas, na região sul, sudoeste, norte, nordeste, no entorno da capital, na região metropolitana e etc. Aqui na nossa cidade, em Rio Verde, a gente tem uma agência regional. Ela tá lá na rua Costa Gomes, quadra 38, parte A, no Jardim Goiás, aqui em Rio Verde. Esse é o telefone para contato. O atendimento dela é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Estava comentando com o pessoal de outras turmas que recentemente, semestre passado, teve uma aluna minha que ela precisou resolver um problema relacionado a algum problema que ela teve numa área rural, e ela foi nessa agência regional em Rio Verde várias vezes, telefonou várias vezes, e essa agência ela não recebeu nenhum tipo de resposta, ela sempre estava fechada, ou seja, ela não estava em funcionamento. Eu também liguei lá um monte de vezes só para testar, semestre passado, para confirmar a informação, né? E eu também não consegui falar com ninguém, e pelo que eu fiquei sabendo, essa agência, pelo menos o ano passado, ela não estava em funcionamento no segundo semestre. Eu não
entrei em contato agora, não fui lá para realmente saber se essa agência está em funcionamento ou não. Mas pelo que o provável é que até o ano passado ela não estava em funcionamento. Vamos torcer para que ela esteja em funcionamento, né? Porque é um órgão que facilita a nossa comunicação aqui da nossa região com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né? Porque evita deslocamento lá para Goiânia para tratar sobre tudo isso. Então, exemplo, gente. Uma construtora cujo endereço comercial é na cidade de Curitiba e que esteja construindo uma edificação na cidade de Porto Alegre. Ou seja, tem uma construtora lá em Curitiba, mas ela está fazendo uma edificação, está construindo um prédio lá em Porto Alegre. Então vamos supor que essa obra, que está lá em Porto Alegre, caso ela seja embargada, o recurso deverá ser protocolado onde? Na cidade onde a obra está acontecendo, e não em Curitiba. Ou seja, o recurso ele vai ser protocolado na cidade onde a obra foi devidamente embargada. Caso essa cidade ela não possua nenhuma agência regional de trabalho e emprego, aí ela tem que procurar ou a agência mais próxima, ou então ir lá na capital para fazer essa solicitação do recurso. Caso na cidade em que a situação aconteceu, a gente não tenha uma agência ali. O exemplo, por exemplo, entre Rio Verde e Santa Helena. Vamos supor que em Santa Helena a gente tenha uma obra embargada. Santa Helena não tem uma agência regional. Então, se isso acontecesse, qual que seria o procedimento correto? Vir em Rio Verde para verificar, né, se a situação da agência daí está funcionando, que aí a gente poderia fazer essa solicitação aí, esse recurso. Caso não estivesse funcionando, aí, infelizmente teria que ir onde? Em Goiânia para fazer esses procedimentos cabíveis. Então, prazo de duração do embargo ou interdição. Já havia falado isso anteriormente no começo da aula, né? Então, embargo ou interdição, eles vão permanecer vigentes enquanto existir a situação de grave e iminente risco que motivou a sua paralisação. Então, enquanto não for consertada aquela situação, a obra vai permanecer embargada ou o estabelecimento interditado. Isso quer dizer que não existe um prazo de duração previamente determinado para a manutenção desses procedimentos. Então, logo essa situação seja regularizada, ou seja, quando o empregador ele regularizar essa situação de risco grave e iminente, ele vai solicitar a suspensão do embargo ou interdição. Então, esse aqui é só uma exemplificação, né, de quem pode requerer o embargo ou interdição e quem pode requerer a suspensão do embargo ou interdição. Então, quem pode embargar ou interditar, pessoal? O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, ou então os auditores fiscais do trabalho, por ele delegados, né? E quem pode requerer a suspensão do embargo ou interdição? Única e exclusivamente o empregador. Ou seja, o empregador é a única pessoa que pode chegar lá para requerer essa suspensão do embargo ou interdição. Ou seja, a gente não vai ter, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho que vai vir aqui depois conferir, por livre e espontânea vontade, que determinada situação foi regularizada, não. Não. O empregador ele é obrigado a ir nessa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para requerer a suspensão do embargo ou interdição. Então, quais que são os prazos para realizar isso? O empregador poderá requerer a suspensão do embargo ou da interdição, tão logo sejam adotadas as medidas de proteção que vão estar lá indicadas no relatório técnico. Então, o auditor fiscal vai lavrar esse relatório técnico e vai indicar as medidas de proteção a serem adotadas para regularizar a situação. Importante, gente, o pedido de suspensão, ele deverá ser protocolado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, ou na agência regional, quando tiver, né? Devendo ser realizada nova inspeção no local em até um dia útil a partir da data do protocolo do requerimento, para que se verifique se as medidas de regularização da situação que caracterizou o risco grave e iminente estão de acordo com as determinações normativas. Ou seja, a partir do momento em que foi protocolado o requerimento lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que o empregador foi lá,
fez o requerimento da suspensão do embargo ou interdição, vai ser realizada uma nova inspeção, ou seja, uma nova vistoria, em um prazo máximo de até um dia útil, para verificar se todas as correções foram relativamente feitas. A suspensão, gente, do embargo ou da interdição, ela poderá ser total ou parcial, devendo ser lavrado o termo de suspensão do embargo ou termo de suspensão da interdição e novo relatório técnico que fundamente essa decisão. Ou seja, gente, essa suspensão ela pode ser total ou parcial. Ou seja, vamos supor que a minha obra ela estivesse embargada por vários motivos e eu consertei só alguns. Essa suspensão ela pode ser o quê? Parcial. Eu posso, por exemplo, não conseguir ter essa suspensão total. E aí, nesse caso, eu vou ter que novamente tomar as medidas cabíveis, vou ter que depois ir lá protocolar outro requerimento para a suspensão desse embargo ou interdição e etc. Então, quando acontece essa suspensão do embargo ou interdição, o auditor fiscal do trabalho ele tem que lavrar o termo de suspensão do embargo ou interdição e fazer outro relatório técnico. Aí, nesse relatório técnico que ele vai fazer, ele vai fundamentar a decisão que fez com que fosse anulada essa suspensão, que fosse anulado esse embargo ou interdição. Basicamente, ele vai falar lá que todas as medidas anteriores que estavam no outro relatório foram tomadas para que essa decisão fosse realmente tomada e que ali não vai ter nenhum tipo de risco grave iminente mais. De acordo com a portaria número 40, gente, de 2011, que eu falei anteriormente para vocês, essa nova inspeção deverá ser feita preferencialmente pelo próprio auditor fiscal do trabalho que participou da inspeção inicial e elaborou o relatório técnico e o termo de embargo ou termo de interdição. Ou seja, o próprio auditor fiscal do trabalho que deu o veredito de embargo ou interdição, o ideal é que esse mesmo auditor fiscal do trabalho esteja lá quando ele for fazer a outra vistoria. Por quê, gente? Porque ele já foi lá uma vez e ele sabe todas as situações de risco que existiam anteriormente. Então, ninguém melhor do que ele para reavaliar a situação e dar o veredito final. Se a suspensão ela vai ser total, parcial ou nenhum dos casos, né? Então, o ideal é que seja sempre o mesmo auditor fiscal. Então, qual que é o esquema do procedimento de embargo e interdição? Então, o auditor fiscal do trabalho constata a situação de grave e iminente risco. Então, ele vai lavrar o termo de embargo ou interdição e o relatório técnico. Então, ele vai ter a vigência do embargo ou interdição, né? Então, esse embargo ou interdição vai ser vigente. Então, aí note embaixo que aí, durante essa vigência, o empregador vai regularizar a situação de grave e iminente risco e vai solicitar a suspensão do embargo ou interdição. Aí, o que acontece? O auditor fiscal do trabalho retorna ao local anteriormente que ele havia dado embargo ou interdição. Aí em cima, se a situação, tá vendo, GIR é grave e iminente risco. Então, se o grave e iminente risco foi eliminado, ele lavra o termo de suspensão e faz outro relatório técnico. Se a situação de grave e iminente risco não foi eliminado, ele vai o quê? Manter o embargo ou interdição, seja de maneira total ou de maneira parcial. Então, basicamente, esse aqui é o esqueminha, né, do procedimento de embargo ou interdição. Então, embargo ou interdição possuem os seguintes aspectos em comuns. O mesmo fator causal, ou seja, a mesma causa, que é o quê? A situação de risco grave e iminente. Ambas possuem a mesma consequência, que é o quê? A paralisação das atividades, seja de forma total ou parcial. Porque, enquanto estiver embargado ou interditado, não pode ter atividade. Eles também, um aspecto em comum é que eles têm caráter preventivo para o futuro, para evitar o quê? Que um acidente de trabalho principalmente aconteça, né? E que porventura venha tirar a vida de algum trabalhador. E também um aspecto comum é que eles são procedimentos de urgência, gente. Lembra sempre dessa palavra. Embargo e interdição são procedimentos de urgência. A diferença, basicamente, entre embargo e interdição é o objeto, né, que será embargado ou interditado, que é o que eu falei lá anteriormente. Lembra, embargo, paralisação total ou parcial da obra. E interdição, paralisação total ou parcial de estabelecimento, de uma ferramenta, setor da empresa, local de trabalho, máquina ou equipamento.
E é isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que a videoaula tenha ajudado vocês a compreender o assunto. E não se esqueçam de responder as atividades em anexo lá ao Moodle, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.